Se a gente sofrer muito com esse 38, dá uma pausa nele e a gente aguarda a Daisy retornar. E aí a gente pode dar uma aprofundada aí, seguir para os outros também. Pode ser. Estamos voltando todo mundo aqui. Joyce voltando agora, Machado acabou de entrar, Thomas já tá. Almir, Paulo, Rafael, Edilane, Igor e Samantha. Oi. Oi! O Almir, o nosso presidente, deu uma sugestão, Joyce, não sei se você já estava ouvindo, que é se a gente ficar muito tempo aí no 38, deixa ele, sabe que nem prova? Vai fazendo as questões que sabe e depois a gente volta nessa daí. Mas, enfim, é isso. Quem falta voltar? Porque eu acho que até o Machado me mandou um áudio para falar disso. Eu acho que tem que haver o vínculo, mas o vínculo não pode ficar parecendo que é subordinado. É subjugado, né? Isso, porque o conselho, querendo ou não, ele tem uma ligação com a secretaria, ele não vai ser... Ele existe para fiscalizar e para ser parceiro da secretaria, né? Sim. E aí, eu também então, tenho uma outra coisa com pessoal, relação não ao ouvindo termo. o áudio. É só eu que não estou ouvindo? Tem mais alguém? Nós estamos te ouvindo, amor. Ó, o Thomas quer falar e o Machado também, só precisa ver quem vai falar primeiro. Eu vou ser Thomas breve. que já estava falando. É mais com questão a esse fiscalizar, talvez fosse interessante também a gente definir que tipo de fiscalização que caberá ao conselho, porque nós não somos um órgão, ao meu ver, de fiscalização. Eu acho que definir o que nós vamos fiscalizar, por exemplo, o plano municipal de cultura, que seria, talvez caberia ao conselho fiscalizar, mas eu acho que fiscalizar a secretaria, eu acho que isso não cabe ao conselho, tem órgãos que são responsáveis por isso, não sei, essa é a minha interpretação, por isso que eu sugiro que a gente talvez defina o que é essa fiscalização, além, claro, do vínculo. Acho que a gente pode esperar, então, um pouco do apoio da Daisy, porque do que eu sei, Thomas, todo o conselho é fiscalizador. Ele está ali exatamente para fazer uma ponte entre o poder público, que rege aquele setor, e a sociedade civil. Eu entendo que eu acho que ele fiscaliza tudo. Ele fiscaliza se a Secretaria de Cultura está cumprindo com o plano, se está cumprindo com as políticas públicas de cultura. Mas eu acho que não cabe ao conselho, por exemplo, fiscalizar orçamento da secretaria. Cabe ao conselho fiscalizar o uso da verba do fundo, mas não do orçamento da secretaria. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Eu acho que essa coisa, assim, na minha cabeça, isso esse fiscalizador, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não... Eu entendo que a gente tem que ser fiscal, né? Assim, que a gente tem que estar atento às ações, mas eu acho que a gente não pode, assim, se sobrepor a outras camadas. Eu acho que a gente tem que ir com um certo cuidado nesse ato fiscalizador também. Vamos fazer o seguinte, eu grifei o 38 aqui e eu coloquei essa observação na questão de fiscalizar o quê? E se, por exemplo, esse que você citou, se o conselho pode fiscalizar o orçamento da secretaria. E aí, quando a Deise entrar, a gente pede esse auxílio para ela, para a gente não empacar aqui essa hora. O Paulo está colocando aqui no chat, nesse sentido de parceria, colocado pela Joyce, pode ser uma alternativa bacana, um vocábulo mais próximo de parceria do que de vínculo. Mas vamos, eu prefiro a gente ir seguindo e depois a gente voltar aqui, pode ser? Digamos. Sim. Cabe ao conselho participar da elaboração do orçamento da secretaria, porque... saiu, eu não li tudo, peraí. O Paulo escreveu aqui.
cabe ao Conselho participar da elaboração do orçamento da Secretaria, porque qualquer movimento referente ao orçamento público pede a participação democrática do cidadão, de fato. Bom, vamos lá, gente. Parágrafo 1º. Então, eu brilhei aqui para depois a gente voltar e falar sobre isso, tá? Vou pôr de outra cor aqui. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Política Cultural tem como principal atribuição atuar com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura na elaboração, acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura consolidadas no Plano Municipal de Cultura. Parágrafo 2º. Os integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural, que representam a sociedade civil, são eleitos democraticamente, conforme regulamento, pelos respectivos segmentos e têm mandato de 2 anos, renovável uma vez, por igual período, permitida a recondução apenas uma vez, independente do segmento representado, salvo quando não houver manifestação de interesse para a referida cadeira e aprovação dos conselheiros. Aqui nós alteramos. Sim. Então, aqui, aonde para no original, por igual período, a gente incluiu, que inclusive isso é uma alteração que consta no nosso regimento interno, a gente só está igualando o regimento com a lei, tá? Então, fica permitida a recondução apenas uma vez, independente do segmento representado, salvo quando não houver manifestação de interesse para a referida cadeira e aprovação dos conselheiros. Isso aqui a gente colocou na época porque a gente abria as vagas aí para a sociedade civil e há muita dificuldade em se completar todas as cadeiras. Então, às vezes, o conselheiro queria permanecer no conselho, mas não podia, porque já tinha dado aí os 2 anos de mandato, já tinha renovado mais uma vez. Então, a gente abriu que quando a cadeira, se não houvesse manifestação de outra pessoa para essa cadeira, e essa pessoa quisesse continuar, tendo a aprovação dos conselheiros, ela poderia ir, inclusive, para outra cadeira, desde que houvesse a comprovação de atuação. Pode falar, Thomas. Na verdade, é uma dúvida novamente. No texto, a gente tem aqui o renovável, né? Agora eu perdi aqui onde a gente estava, o artigo 2, né? O parágrafo 2. Isso. A gente tem o renovável. E aí, depois, no que seria a nova escrita, teria a inclusão do termo recondução, ou reconduzido. Isso, na leitura, quer dizer que ele pode ter 3 mandatos. É isso? Ou seja, ele pode ter um primeiro mandato, né, um primeiro período, depois ele pode ser renovado por mais um, e ele ainda pode ser reduzido por reconduzido por uma terceira vez. Ou que, na verdade, o renovável e o reconduzido se sobrepõem. Ficou falando 2 vezes a mesma coisa, né? Porque talvez cabe aqui a gente, ao invés de colocar esse renovável uma vez por igual período, já excluir essa parte e incluir essa nova redação que vem do regimento. Então, mandato de 2 anos, reconduzível, enfim, por mais 2 anos. Por igual período. Porque não faz sentido a gente colocar aqui, permitida a recondução apenas uma vez, sendo que logo depois a gente está abrindo, se não houver manifestação, o conselho pode aprovar que a pessoa continue. Então, para mim, não faz sentido permanecer esse permitida a recondução apenas uma vez. Fala, Sam. Gente, eu entendo o que vocês estão falando, mas para mim são 2 coisas diferentes. A gente está pensando em uma pasta onde, por exemplo, a pessoa foi eleita, aí ela foi eleita de novo, né? Ela quis permanecer, enfim, ficou num segundo mandato, e aí, mas a gente está partindo do pressuposto de uma pasta, porque na verdade na prática é isso que acontece, mas se a gente está pensando num documento que vai ficar para a vida e não necessariamente para a gente, hoje a gente está no conselho, amanhã não, né? Se a gente pensar numa pasta onde tem muita gente ou
enfim, não sei como explicar isso, tá claro na minha cabeça, mas não necessariamente eu consiga colocar isso para fora. A Samantha foi eleita, a Samantha foi reeleita. Na terceira vez, ela não pode ser reeleita. A única parte que deixa ela ser reeleita depois de uma segunda vez é se por acaso não tiver mais ninguém. Ah, Isso entendi. não se aplica na primeira Entendi. reeleição, entendeu? Entendi. Aqui Por isso que quando está escrito fala, aqui: permitida a recondução apenas uma vez, salvo quando houver manifestação. É isso bem que você está falando. A pessoa só pode reconduzir uma vez. Só pode assim, novamente tô se não lá. houver ninguém. Exato, tô lá, fiquei 2 anos. Aí fui lá, renovou por mais 2 anos. Eu só posso renovar por mais 2 anos se não tiver ninguém. Exatamente. Não, bota o fulano então lá e ela fica como suplente. Não, gente, se tem outra pessoa que está interessada, eu não posso nem mais concorrer. Você só Exatamente. pode concorrer. Aí, assim, você falando agora, me explicando melhor, fez sentido a frase. Só pode ser renovável por mais um mandato, ou seja, mais 2 anos. Ah, mas não tem mais ninguém para o terceiro, a pasta vai ficar vazia. Aí tudo bem, fulano, você já renovou 2 vezes, você quer permanecer? Ah, quero. Não, não quero. Não quer, a cadeira vai ficar vazia. Mas essa pessoa só E o pode pegar uma conselho tem que aprovar. vez não tendo ninguém. São duas condições diferentes. Ou tô Certo. doida? Aí, não, perfeito. E aí, para mim, do jeito que está aqui, já me faz sentido. Posso fazer outra pergunta? Pode. Aí que não me ocorre. Como que a gente chama quando um candidato político vai tentar o segundo mandato? Como é que chama esse ato? Reeleição? Sim, reeleição. Ele foi eleito, Reeleição. depois ele vai ser reeleito. Então, nesse caso, será que ao invés de a gente usar o termo renovável, fazer reeleito, já que isso é uma eleição, né? Segundo o parágrafo anterior? Até porque para renovar ele, a classe, né, o setorial dele tem que aprovar que ele permaneça. Ele não pode reconduzir por si só. Então, eu acho Então, que talvez. você pode ser eleito e reeleito. Na ausência de alguém depois da sua reeleição, aí você pode ser reconduzido, é isso? Isso. Meio como Então, poderia ser funciona assim, ó. nas eleições normais, né? Nas eleições civis, digamos assim, né? Para presidente, prefeito, governador, tralalá. Que ele é reeleito, né? Ele só tem direito a 2 mandatos seguidos, e aí, como tem que ter uma outra, um outro candidato, né? Enfim, numa terceira eleição seguida, tem que ter um outro candidato. Então, nesse caso, eu acho que esse renovável podia ser reeleito, né? Apenas uma vez, e aí inserir essa parte da recondução, né? Caso não Certo. tenha outro candidato. Aí talvez isso fique um pouco mais claro. O Eu Paulo já alterei. eleito e eu acho que o Almir estava querendo falar alguma coisa, presidente. Não? Não, acho que é isso mesmo que o Thomas está falando, assim, é um mandato de 2 anos, reeleito por mais 2, reconduzido no caso de não haver novos Fechou. Então, candidatos, né? já alterei aqui já. E a Beleza, dona vamos lá. Joyce já tem que fazer uma anotação para levar isso para o regimento interno. A Joyce tem que levar para o regimento Depois. interno também, não Isso, podemos nós vamos esquecer ter que alterar. disso. Tá, que merda. Porque se muda aqui, muda no regimento também. O regimento a gente vai acabar mudando o regimento por conta das cadeiras, né? Tinha um novo regimento. Bom, vamos lá. Parágrafo 3º. É. A representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural deve contemplar os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura. Parágrafo 4º. A representação do poder público no Conselho Municipal de Política Cultural deve contemplar a representação do município de Pirassununga por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e de outros órgãos e entidades do governo municipal. Artigo 39. E agora que são elas, hein? Aqui tem sugestão pra caramba. O Conselho Municipal de Política Cultural deverá ser constituído por... Aqui a sugestão que a gente já incluiu aqui no nosso documento, mas pode ser alterado. Ele traz 22 membros titulares e igual número de suplentes com a seguinte composição. Eu vou fazer a leitura total do que a gente sugeriu e aí depois a gente debate, pode ser?
Pode, Sim. pode ser. Vamos lá. Aí tem observações aqui da Joyce. Eu tô com os eu vou ler e-mails tudo. Isso, eu vou ler tudo como a impressos também. gente, com as sugestões que nós fizemos, e aí depois a gente vai complementando com as outras e discute. Sugestão para quem está acompanhando mais por áudio do que por vídeo, por favor, atente-se à tela, porque enquanto a Joyce vai lendo o alterado, eu vou baixando aqui a tela para a gente ver o que está saindo e o que está entrando. Ok. Secretaria Municipal de Cultura, um representante. Secretaria Municipal de Educação, um representante. Secretaria Municipal de Comércio e Indústria, um representante. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, um representante. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um representante. Secretaria Municipal de Promoção Social, um representante. Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, um representante. Secretaria Municipal de Esportes, um representante. Secretaria Municipal de Saúde, um representante. Secretaria Municipal de Segurança Pública, um representante. Procuradoria-Geral do Município, um representante. 11 membros titulares e respectivos suplentes representando a sociedade civil organizada através dos seguintes setoriais e quantitativos. Fórum Setorial de Artes Visuais, um representante. Fórum Setorial de Artesanato, um representante. Fórum Setorial de Patrimônio e Memória, um representante. Fórum Setorial de Música, um representante. Fórum Setorial de Teatro, um representante. Fórum Setorial de Dança, um representante. Fórum Setorial de Circo, um representante. Fórum Setorial de Cultura Tradicional, um representante. Fórum Setorial de Cultura Afro-Brasileira, um representante. Fórum Setorial de Literatura, Livro e Leitura, um representante. Fórum Setorial de Cultura LGBTQIA+, um representante. Essas foram as sugestões que nós já havíamos feito. Vamos lá, presidente, complementa com as suas, para a gente já ir debatendo aqui. Na verdade, aqui eu tenho um e-mail de contribuição do Thomas. Eu não sei se... Thomas, você prefere falar as contribuições que você trouxe? Você prefere que eu leia ele na íntegra, o que você colocou? Acho que seria legal você trazer também, né, o que você pensou sobre isso. Pode ser? Posso falar, não tem problema. Eu só vou pedir para a Samantha ou o Igor subir um pouquinho, que eu prefiro falar enquanto eu tiver o bonde andando. Bom, eu tentei colocar no e-mail na ordem em que as coisas vão aparecendo, né, aí no texto. Então, eu acho que isso já foi feito pelo que eu acompanhei da leitura, que eu sugeri que a denominação dos órgãos públicos fossem atualizadas segundo as secretarias, né, a nova nomenclatura. Eu também acho que, como a gente já teve esse debate no começo dessa nossa gestão sobre a agricultura e o meio ambiente, que é o meu segundo tópico do meu e-mail, que no texto original, no título original, né, no texto original, a denominação é conjunta, mas nessa gestão, já, na verdade, desde a gestão passada, né, já essa secretaria tinha sido subdividida, né, entre agricultura e uma secretaria de meio ambiente, então essa definição ficou um pouco confusa, e aí eu sugiro que, como essas, na verdade, a composição das secretarias pode mudar a qualquer momento, né? Então, pode ter aglutinar alguma secretaria ou dividir criar uma nova secretaria. Então, nessa nova escrita, ficou decidido que é só meio ambiente, né? Pelo que eu acompanhei. Mas a gente também retirou da parte da sociedade civil as entidades da zona rural. Então, por isso que eu tinha sugerido para que, se isso fosse possível, também não entendo qual a complexidade que isso pode trazer para as indicações,
mas pensar essa indicação da Secretaria Municipal como uma indicação dupla, né? Que a Secretaria Municipal da Agricultura indicasse um membro e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicasse outro membro e que isso fosse alternada à titularidade à medida que as gestões fossem passando, né? Então, que eu chamei de titularidade alternada. Mas isso é pelo fato de que essas secretarias podem voltar em algum momento a se reunir. Então, se optou-se pelo fato de usar só a Secretaria do Meio Ambiente, eu só levanto aqui uma questão de que se a gente tirou a representatividade da zona rural, talvez fosse interessante a gente manter o que seria a representatividade do poder público da agricultura. Mas é um parênteses. Aí eu também propus a exclusão da Secretaria da Saúde e da Segurança Pública, e aí eu não acompanhei se a Secretaria da Saúde foi retirada ou não, eu entendi que não, né? Não. Nenhuma das duas, e aí eu acho que eu vou me justificar um pouco pelo sentido de que eu tenho um pouco de dúvida se essas secretarias contribuem para as atividades e as responsabilidades, as atribuições do Conselho. Então, por isso que eu sugeri que essas secretarias fossem retiradas da composição. Eu sugeri também que se incluísse a Secretaria Municipal de Finanças, justamente para que a gente pudesse ter, de certa forma, uma orientação, uma consultoria que compõe o Conselho, que faz parte do Conselho, para essas questões financeiras relacionadas ao PROMEC, aos trâmites financeiros que perpassam pelo Conselho, isso regulamentado ou não, e aí, de novo, faço um parênteses, a gente estamos vivenciando, principalmente aí o grupo de trabalho da Lei Aldir Blanc, então também tem essas dificuldades, essas questões, por isso que eu sugeri a inclusão da Secretaria de Finanças, que eu também não sei se isso foi inserido, mas aí isso já foi discutido, mas eu sugeri a permanência dos sistemas, né, tanto de museus quanto de patrimônio e memória e de bibliotecas, mas eu acho que isso também a gente já conversou lá adiante, então que talvez eles realmente tenham que sair da composição do conselho, mas permaneça a existência dentro do sistema municipal. Eu fiz uma outra sugestão que se for possível, abaixar um pouquinho o texto agora para os representantes. Aí, obrigado. Relacionado ao Fórum Setorial de Artesanato, e aí eu faço uma sugestão de alteração de nome, ao invés de chamar Fórum Setorial de Artesanato, chamaria Fórum Setorial de Artesanato e Economia Criativa. Assim a gente não só daria, né, assim, atualizaria a denominação de um setorial com parâmetros contemporâneos, né, tanto a terminologia usada pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, como também a gente conseguiria inserir dentro do Conselho outras atividades culturais que podem não estar representadas aqui, como a moda, o design, outras práticas artísticas que, ao meu ver, ainda não foram incluídas sem desconfigurar o material de artesanato. E eu também fiz outras duas sugestões de que seria juntar o Fórum Setorial de Cultura Tradicional e o Fórum Setorial de Cultura Afro-Brasileira, que conforme eu acompanhei pelos e-mails, né, o Paulo, o Almir também já se colocaram. Eu concordo que existem aspectos, né, características específicas de cada fórum, de cada setorial, né? Eles têm especificidades que são indiscutíveis, mas é mais no sentido de que eu acho que eles estão relacionados e também para que a gente consiga garantir a participação desse setorial, porque, de certa forma, pelo menos na minha leitura pessoal, sobretudo o Fórum Setorial de Cultura Afro-Brasileira acaba, pelo menos nessa gestão, ele acabou ficando um pouco ausente das reuniões do Conselho. Então, mais por isso. E uma outra junção que eu fiz a proposta era juntar a representação das entidades de ensino superior, de comércio e indústria e de entidades da zona rural, também por entender que a representação, a participação, a atuação deles dentro do Conselho, pelo menos nessa gestão que eu pude acompanhar, foi bastante
irregular, né? Eles estiveram, pelo menos na minha leitura, ausentes, então eu nem sei, eu acho que na leitura que a Joyce fez, essas instituições já foram retiradas, e eu só, assim, e aí eu faço mais uma complementação, acho que pelo texto, pela leitura da Joyce, as instituições culturais não governamentais também foram retiradas da composição. Eu não sou a favor de excluir as instituições culturais não governamentais, justamente por entender que muitas delas, no município de Pirassununga, desenvolvem atividades culturais, artísticas, e talvez a gente até tenha aqui membros do conselho que tenham atividades relacionadas a essas instituições, então por isso que eu achei talvez interessante a gente ter essa participação deles também, por mais que eu ressalto, eu entendo, vejo também que a participação deles dentro do conselho também não se deu de forma muito ativa nessa gestão. É isso. Agora, depois Presidente. tem a fala, o Almir pediu a palavra, mas tem uma colocação do Paulo. A gente faz em qual ordem? Na ordem que está no Pode ser do chat? Paulo primeiro. Vamos já ler aqui do Paulo, peraí. Paulo... também está pedindo a palavra depois. Tá, peraí. Vamos lá. O Paulo diz assim, se a Secretaria de... Não, lá em cima. Volta, Samantha. Não sou secretária, né? Por que não um representante, um único, né, pelo que eu estou entendendo, das Secretarias de Comércio, Indústria, Cultura e Turismo? Não foi divulgado pelo Executivo a junção das duas no centro de convenções, tudo junto e misturado? Não ficaria mais objetivo, prático e transparente? Só uma sugestão. Aí depois o Almir pede a palavra, o Paulo continua, e mais para baixo a gente tem o Machado pedindo a palavra. Tá? Vou ler aqui o outro texto do Paulo. Se a Secretaria de Finanças tiver representatividade, pode ser válida a cadeira, porque foi lá que estagnou o nosso CNPJ e os procedimentos de abertura da conta do fundo. Alguém com lugar de fala do setor poderia contribuir com o esclarecimento e ágil andamento dos trâmites. Se caso não houver representatividade da cadeira, não é viável uma reeleição e não uma junção? Então, vamos lá. Agora é a vez do Almir, presidente. Acho que o Almir já consegue responder tudo. Na verdade, mais para esclarecer aqui um pouquinho a dinâmica da situação, assim, na verdade, Thomas, a gente está recebendo a proposta de todos, quando a Joyce lê essas alterações, na verdade, ela está representando um grupo, né, Joyce? Isso. Que se fez a dinâmica de montar um grupo e da gente estudar, né? O que precisa ser alterado, vamos pensar nisso. Então, a gente fez essa dinâmica. Depois, acho que ela pode até falar o nome dos componentes que participaram dessa atividade. E aí, então, ela está lendo o documento que foi pensado, estudado por esse grupo, e você também está trazendo sugestões, o Paulo também trouxe no e-mail. Então, assim, não é o que a Joyce está lendo que é oficial, tipo assim, a Joyce já tirou, não colocou, não adicionou, que eu... Na verdade, nós estamos aqui para dialogar entre as duas situações. Tem o que a Joyce está lendo, que foi participação de várias pessoas, e tem as sugestões que você coloca também. As únicas observações que eu vou fazer aqui, depois vou até pedir para a Joyce reexplicar a matemática da composição do conselho, que tem aquela dinâmica. Entra poder público, entra a cadeira da sociedade civil, sai poder público, sai sociedade civil. Então, a gente precisa pensar direitinho sobre isso para não suprimir quem precisa de trabalho ou colocar quem não exerce o trabalho. Então, nesse sentido, só para elucidar, assim, quando fala aqui do Fórum Setorial de Artesanato, é um campo assim que eu não estou apropriado para falar. As nossas conselheiras, até o momento, elas participavam, agora eu não tenho visto mais participação delas nas últimas sessões, e entendo as questões que você trouxe, como economia criativa também. Então, assim, acho que nós vamos precisar refletir sobre isso mesmo, que eu não vejo problema. Agora, aqui na cultura tradicional e afro-brasileira, eu acho muito peculiar, porque são campos muito específicos de fala, de expressão cultural e artística, de cultura do povo. Então, assim, a comunidade negra, por exemplo, eles têm muito do que eles defendem, do que eles trazem. Eu acho que aqui,
o que houve nas composições do Conselho, não sei se a Secretaria de Cultura e Turismo, já que está lá dentro, pode falar um pouco melhor, se naquela loucura de tem que compor conselho, tem que compor conselho, tem que compor conselho, quem que nós vamos chamar de comunidade negra? Tudo não vai nos pais de santo. Então, assim, a gente tem hoje aqui, já era das outras gestões, salvo algumas exceções, mas, assim, a representatividade desse setorial se dá por líderes religiosos da cultura afro, de Umbanda, ou Candomblé que seja. Hoje está sendo assim, mas nós já tivemos a Noami, por exemplo, que era uma representatividade da negritude. Então, assim, se você vê o discurso dessas pessoas defendendo ali a sua causa, é muito específico, assim como a cultura tradicional, né? Então, assim, o Não sei se é para todos, mas o áudio do Almir está cortando muito para mim. Geralmente o do Almir corta, mas depois a internet dele dá uma compensada e ele fala tudo rápido, mas agora sumiu mesmo. Oi? Voltou. Aí, então, assim, a Samantha também fala bem sobre essa questão da zona rural, que há um entendimento equivocado, né? Essas pessoas que estavam no conselho não se entendiam como participantes da cultura. E também acho que foi falado aqui sobre, a gente falou das ONGs, né? As ONGs da cidade aqui, elas se veem muito nesse papel social. Muito difícil você ver elas, assim, Salva Ama, por exemplo, que ela traz esse campo artístico, cultural também, mas não há interesse, eles não se manifestam, né, em estar participando dessa dinâmica de participar do conselho, de pensar as dinâmicas políticas públicas voltadas para isso. Então, foi pensando nisso que esse grupo, que a gente se juntou para estudar, suprimimos algumas coisas e a Joyce fez essa leitura, por isso que você entendeu que já está meio que definido? Não. Nós vamos dialogar com o que você trouxe também para pensar juntos. E acho que o Machado também quer falar, porque eu agora acredito que ele traz a fala da Secretaria de Segurança Pública, porque ele também é um representante de lá, e o Paulo, como eu disse, está presente. Eu acho que precisaria trazer essa fala da cultura tradicional, né? Acho que é isso. Vai aí na ordem, pessoal. Quem que é agora? Machado é o próximo, depois dele a Daisy, que está com a mãozinha levantada. E Joyce, você também está com a mão levantada, é isso? Ok, vou anotar. Isso. Tá, boa noite, gente. Boa noite a todos. Agora eu consegui entrar aí por áudio e vídeo. Eu concordo plenamente com a colocação do Almir, principalmente em relação à questão da cultura afro, né? Que tem lá suas especificidades, né? E a maneira, né, que eles vêm mais para defender uma coisa mais voltada para o lado deles, né? E não está assim atrelado muito à cultura de uma maneira geral, como a gente espera, né, que seja. Então eu concordo com a colocação do presidente. Eu queria falar um pouco da segurança pública. Concordo em termos, né, com o que o Thomas colocou, porque historicamente não houve uma participação desta Secretaria de Segurança Pública ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né, principalmente nas reuniões, né, da cultura, do Conselho de Cultura. Essa secretaria deixou muito a desejar ao longo dos anos, né? Porém, hoje, depois de tanto tempo, né, depois de todos esses anos, nós conseguimos ter um representante da segurança pública. Muito embora eu estava na cultura e agora estou na segurança, e lógico, eu sou suspeito para falar porque eu tenho esse interesse de continuar no conselho, né, porque a gente sabe, né, do quanto é difícil isso aqui. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos tirar o Machado como representante da segurança pública. E será que não é o caso de repente, a gente está sendo um pouco mais, vamos dizer assim, vamos encher mais o saco desse pessoal da segurança para que eles participem mais, né? Isso
como o Boldrini, que era o representante antes, me falava, né? Pô, mas eu não vi, eu não sei quando tem reunião, é sempre aquelas desculpinhas, né? Então, para não haver isso, será que não seria o caso a gente ser mais incisivo e chegar, mandar no WhatsApp, embora todos tenham contato no WhatsApp através do grupo do conselho, mandar no WhatsApp do cara, falar, hoje tem reunião, para que não tenha essa desculpa, tá? Até porque eu penso que assim, é fundamental a participação da segurança pública no conselho, tá? Porque todos os eventos da cultura caminham paralelo com segurança pública. Por exemplo, você não consegue imaginar uma festa Nenete sem segurança, sem participação da segurança pública ali dentro. Nós teremos ali bombeiro, nós teremos defesa civil, nós teremos guarda municipal. Então, e todos os eventos praticamente da cultura é assim. Então, eu acho que... Oi. Olha a minha cara. Tá vendo meu vídeo? Olha a minha cara a hora que você falou de mandar zap particular para conselheiro. Sim, eu concordo. Já mando no grupo do conselho. Você quer que eu mande zap particular ainda? A secretária aqui morre, né? Não, foi o que eu disse, né? Foi o que eu disse. Os caras ficam com desculpinha, porque eu não vi, não sei o quê, não sei o quê. Mas, todo mundo tem acesso ao e-mail, todo mundo tem acesso ao zap do conselho, né? Então, isso é uma desculpa. Então, acho que seria mais o caso da gente pegar mais no pé, né? E fazer esses caras participar. Falar, e aí, você quer participar? Não quer? Você não quer dar o lugar para quem queira, né? Chegar no secretário de segurança, você indica outro, porque esse aí não está afim de participar, então põe alguém que queira. Mas eu acho muito importante a participação da segurança, justamente por conta disso, porque todos os eventos da cultura têm participação da segurança pública nos eventos. Festa no Lago tem participação, Nenete tem participação, Carnaval tem participação. Então, eu acho que tem que estar caminhando junto. Então, já de antemão, eu já tenho assim não sei se isso vai chegar numa votação ou não, mas eu já tenho um voto contrário à retirada da segurança pública por esses motivos, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado, gente. Perfeito, Machado. Gente, acho que nós estamos 37 minutos já, acho que tem mais um tempinho, né? Estamos em 38, tem mais 2 minutos. Deise, você é a próxima. Você prefere começar ou quer que a gente derrube e volte? Não, prefiro que derrube e volte. Então tá, pessoal, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente não perder essa ordem, mas deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa aqui que precisa ser lida, porque senão a gente vai perder, tá? Antes da lista... O Paulo, minha reflexão é exposta no e-mail. Vejo afinidades, porém sugiro foco nas especificidades, mais ainda referente à cultura afro, que neste município é bem menos valorizada do que a cultura tradicional, que já tem um evento de reconhecimento estadual. Aí o Paulo complementa, claro que a Semana Nenete não pode ser o único referencial inerente à cultura tradicional. E o Thomas, acho que estava falando sobre o que o Machado estava comentando e falou, tem que pegar na mão e levar, risos. Aí a Joyce respondeu quase isso. Ok, então eu vou encerrar por aqui, a gente volta no mesmo link com a palavra a Deise, tá? Até já.